Bem-vindos a mais um Pílulas de Sabedoria. Aqui é a nossa reunião semanal às 18 horas de segunda a sexta para quem está buscando conhecimento, discernimento, novos caminhos, iluminação dos passos para o futuro. Seja muito bem-vindo a esse clube de conhecimento, a essa escola de sabedoria. São apenas 10 minutinhos no final do dia, às 18 horas, na viração do dia. É algo muito espiritual, você parar 10 minutos do seu dia para escutar uma história que vai encher você de conhecimento, de fé e vai acelerar o seu crescimento. Por isso, sempre coloque para despertar às 18 horas. Mas se você não pode ou não está assistindo agora às 18 horas, já coloca nos comentários qual o horário você está assistindo o Pílula de Sabedoria. É muito importante que você curta o vídeo, é muito importante que você mande esse link para pessoas que precisam escutar a história de hoje. E se você não está inscrito nesse canal, esse canal só existe para te ajudar. Aqui embaixo tem um botão vermelho, inscreva-se, você clica, em um segundo você se torna aluno do Café com Destino às 7h57 da manhã e aqui do Pílula de Sabedoria às 18 horas. Às 18 horas a gente se reúne online, só para quem quer crescer. A história de hoje é uma história que nos ensina muito, porque todo mundo tem uma história. A própria Bíblia diz que a gente não pode julgar para não ser julgado. Como é que você vai julgar uma pessoa se você não conhece a história dela? Como é que você vai julgar uma pessoa se você não tem ideia do que ela vai se tornar daqui a um ano? A gente não conhece o passado e muito menos o futuro. Então, na verdade, julgar as pessoas torna-se muito difícil e chega a ser condenatório, segundo a sabedoria milenar. A história que eu vou contar hoje é de um pai e de um menino entrando num trem. Eles estavam vindo de uma visita ao hospital. E o pai entrou naquele trem com o menino, sentou. O menino ficou na janela, como sempre as crianças gostam de ir para a janela e ficar olhando a paisagem. Do lado desse pai com o menino tinha um casal no banco do lado, que ficavam observando o menino debruçado na janela olhando. E à medida que o trem foi avançando, o menino olhava para o pai e falava: "Pai, as árvores estão indo para trás." E o pai ria: "Ok, filho." Ele: pai, a gente está andando, as nuvens estão indo para trás." O pai sorriu e falou: "Filho, as árvores estão indo para trás ou o trem que está indo para frente?" E o filho ficou pensando, porque os dois estão certos. Quando você está em um trem em movimento, tanto as árvores vão para trás, quanto o trem está indo para frente. A primeira coisa que eu aprendo nessa história é que todo mundo tem uma forma de ver as mesmas coisas. E às vezes os dois estão certos e vão brigar pela razão. Como a criança não tem tendência a discutir com coisas que ela não entende, ela fica calada. Se o pai falar, o trem está indo para frente, ele vai acreditar. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser como crianças. Ou seja, não discutir com quem sabe mais do que a gente. Por mais que a gente ache que está certo, às vezes vale a pena escutar quem viveu mais. O casal do lado começa a observar os ensinamentos do pai para a criança, fica olhando, observando. E aquela criança continua admirada com a paisagem e fala: "Pai, essas árvores são azuis?" Ele: "Não, filho, as árvores são verdes." Então aquele casal que estava do lado escutando a conversa fica preocupado, cutuca o pai e fala: "Com licença, nós somos médicos, a gente viu ele achando que a árvore era azul. Não é melhor você levá-lo no hospital, porque às vezes ele tem algum problema." O pai olha para o casal, sorri e fala: "Nós estamos voltando do hospital." E ele era cego até ontem. E depois de uma operação na córnea, depois de um grande milagre, hoje é a primeira vez na vida dele que ele enxerga. Então, para quem não enxergava nada ontem, enxergar a árvore azul hoje já é um grande avanço. Aquele casal se emocionou, porque eles entenderam que não dá para julgar sem conhecer a história. Quem você acha que está ruim hoje, podia estar péssimo ontem. Na verdade, hoje ele já está melhorando. Ou seja, sempre escute os dois lados. Sempre olhe para uma pessoa sem julgar, porque cada um tem uma história. É muito importante que você não julgue pelo passado e não tente adivinhar o futuro, porque é impossível. Viva o presente, honrando as pessoas, amando quem está do seu lado, dando suporte para quem precisa. E simplesmente
Tenta entender a história da pessoa que está do seu lado para você poder ajudar e não julgar. Ajudar e não julgar. Eu vou repetir. Ajudar, mas não julgar. Nós estamos aqui nesse Pílulas de Sabedoria porque eu acredito que muita gente precisa mudar a forma de pensar. Às vezes você está como um menininho naquele trem, vendo as árvores irem para trás e quer defender sua verdade, as árvores estão indo para trás. E tem alguém mais experiente falando, não, o trem está indo para frente. Você fala, eu estou com a verdade, eu estou vendo as árvores irem para trás, mas tudo é questão de percepção. Se você for olhar pela lei da física, por exemplo, o certo é que o trem está indo para frente. As árvores estão ficando para trás por causa da velocidade do trem. Mas quem está olhando as árvores indo para trás vai defender essa verdade, porque está vendo as árvores indo para trás. Ou seja, às vezes é só uma questão de percepção e você está discutindo, perdendo tempo, ferindo quem está do seu lado. O outro lado da história são as pessoas que estão do lado, vendo você em algum tipo de limitação e estão tentando te julgar. Você está vendo uma árvore azul, mas eles não sabiam que ontem você estava cego. Nós aprendemos muito através de histórias, de parábolas. E eu espero que essa esteja te ensinando que você não sabe o suficiente sobre uma pessoa para poder julgá-la. Às vezes o que você acha péssimo, na verdade, já é ela dando o melhor, pelo menos para o dia de hoje. Por isso eu vou repetir, ajude ao invés de julgar. Aqui nós nos reunimos às 18 horas, de segunda a sexta, buscando sabedoria, buscando conhecimento. E se você aceita o desafio de ser meu aluno de sabedoria, entrar nesse clube de conhecimento, se inscreve no nosso canal e vem de segunda a sexta às 18 horas. Eu entro online às 18 horas. Se você está assistindo em outro horário porque não consegue mesmo às 18 horas, coloca aqui agora nos comentários o emoji da pílula, para eu saber que você é aluno do Pílulas de Sabedoria, e não deixe de colocar o horário que você está assistindo o Pílulas. Para mim é muito importante saber qual a cidade você está assistindo e qual o horário você está assistindo. E eu tenho certeza que à medida que você for se comprometendo a estar 18 horas com a gente aqui, o seu nível de conhecimento vai aumentando, você vai se tornar uma pessoa mais interessante, você vai pensar melhor nas suas decisões, você vai crescer em sabedoria e vai atrair as pessoas certas para a sua vida, vai atrair as pessoas certas para os seus negócios. Prepare-se. Por causa de 10 minutinhos por dia, que o Pílula de Sabedoria são 10 minutinhos por dia, você vai crescer na vida. Você vai melhorar como pessoa. E essa é a declaração profética que eu faço para você. Prepare-se para melhorar. Eu faço votos de paz e prosperidade e te convido firmemente a se reunir comigo amanhã às 18 horas. A história de amanhã vai mexer contigo. A história de amanhã vai te levar para outro nível. Coloca o seu celular para despertar, porque você tem um compromisso comigo de segunda a sexta, às 18 horas, aqui, no Pílulas de Sabedoria.